Olá, seja bem-vindo. Hoje nós temos mais uma aula com bastante conteúdo para você aprender um pouquinho mais sobre os óleos essenciais. E hoje a gente vai falar do queridinho e do super versátil óleo essencial de limão siciliano. E a gente começa falando um pouco das ações físicas. Como que eu utilizo o óleo essencial de limão siciliano no meu dia a dia? Como que eu vou introduzir ele na minha rotina, lá com as minhas crianças, com a minha família? Então, olha só quantas contribuições esse óleo pode trazer para a gente. Você pode cuidar dos cabelos e das unhas utilizando esse óleo. Você pode pegar e diluir ele no óleo de coco e passar nas unhas, colocar no teu shampoo para lavar o cabelo. Ele vai diminuir a oleosidade da pele, vai diminuir a oleosidade do cabelo. Ele funciona também como um higienizador corporal. O que que é isso? Ele vai funcionar tanto internamente como externamente. Então, você pode colocar umas gotinhas de óleo de limão siciliano no seu sabonete líquido e você pode também fazer a ingestão do óleo essencial diariamente para que ele vá limpando o seu organismo, vá liberando as toxinas, consequentemente o odor do seu corpo vai melhorar. Quando a gente tem um suor com cheiro forte, é porque o nosso corpo está muito intoxicado. Então, o óleo essencial de limão, ele tem esse poder de equilibrar o nosso pH, ele tem esse poder de fazer uma limpeza no fígado, nos rins, na vesícula. Então, ele vai limpando, ele vai purificando o nosso organismo e a consequência disso é termos mais saúde. Ele ajuda também a perder peso, principalmente se você tem muita retenção de líquido. Então, ele ajuda a eliminar a gordura, mas ele é principalmente um diurético natural. Então, às vezes, você está muito mais inchado do que efetivamente com excesso de peso. Então, ele vai te ajudar nisso. Problemas circulatórios, problemas estomacais, ele é ótimo para situações de má digestão, de azia. Então, ele tem uma diferença, o nosso óleo essencial, ele tem uma diferença bem marcante em relação ao suco de limão, que muitas pessoas confundem e acham que é a mesma ação, mas é um pouco diferente. O suco de limão, ele contém vitaminas, minerais, aminoácidos, Então, ele tem uma função no teu corpo. Já o óleo essencial é feito da casca, então ele não vai ter vitaminas e minerais, ele vai ter componentes químicos naturais, que no caso do limão, o principal é o limoneno. Então, é o limoneno que traz todos esses benefícios que a gente está conversando aqui. E quando a gente fala de suco de limão, até os médicos recomendam, que você tome logo pela manhã, em jejum, com água morna, toda aquela preparação. Já o óleo essencial, ele é feito das cascas, então a gente sempre recomenda que não utilize nenhum óleo essencial, independente de ser produzido a partir das cascas ou não, que não seja ingerido com o estômago vazio, em jejum, por conta da potência dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles podem, a médio e longo prazo, corroer a parede do seu estômago, não por questões de efeito colateral ou de alergia, qualquer coisa assim, mas por conta da extrema potência, tá? Então, ele é muito concentrado e a gente sempre recomenda que você utilize os óleos essenciais quando for fazer a ingestão, logo após uma refeição que tenha um pouco de gordura, porque os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, então eles vão se aglutinar com moléculas de gordura. Se você não tem o hábito, por exemplo, de comer de manhã, assim, tomar um café da manhã, coma qualquer coisa só para não deixar o estômago vazio, um biscoito, uma fruta, e daí para complementar, para você ter uma fonte de gordura, onde o óleo essencial vai se ligar e vai ter um efeito mais, um aproveitamento melhor por parte do seu corpo, você pode utilizar uma colherzinha de azeite de oliva, ou de óleo de macadâmia, de abacate, qualquer óleo vegetal de boa qualidade que seja próprio para ingestão. Você pega uma colherinha de café, pinga o seu óleo essencial, e isso não serve só para o óleo de limão. Essa dica você pode utilizar para ingestão de qualquer óleo que seja adequado para esse fim, tá? Então, é uma boa forma de você
fazer a ligação com a gordura que o óleo essencial precisa. Então, ele cuida da nossa pele. A gente tem uma crença de que não pode utilizar óleos cítricos na pele, porque os cítricos, quando você se expõe ao sol, ele queima, né? Mas o que você precisa fazer para isso não acontecer? Você vai usar os óleos cítricos na pele à noite e pela manhã você vai lavar bem e daí não vai ter problema nenhum de se expor ao sol, tá? Você precisa resguardar a sua pele de 8 a 12 horas do sol e depois você lava bem e não tem problema nenhum. Inclusive, ele é extremamente recomendado e útil para questões de acne, de pele oleosa, de poros muito abertos. Então, você pode utilizar o óleo de limão sem problema na sua pele, tendo esse cuidado de não se expor ao sol. E eu já falei um pouquinho também da limpeza linfática, né? Ele vai ativar toda a circulação dos líquidos no seu corpo e ele faz essa manutenção e dá esse suporte para os rins, para a vesícula e também para o fígado. Então, essas são as ações físicas principais do óleo de limão siciliano. Então, o limão ainda tem muitas outras ações aí no campo físico. Olha só, suavizar calos e joanetes, né? Então, as pessoas sofrem muito com essas situações. Você pode diluir no óleo de coco, combinar, por exemplo, com o junípero e passar nos calos, nas joanetes, que vai melhorar muito. Até nas questões de gota e ácido úrico, você também pode utilizar o óleo essencial de limão. Quando vai passar nos locais de dor, né, principalmente em crises de gota, você pode também misturar com o óleo de junípero ou Siberian Fir e diluir no óleo de coco e passar. E o óleo de limão siciliano pode ser ingerido para esses casos de ácido úrico. Ele também combate asma, alergias, mucosidade no corpo. Não só, a gente acha que quando tem muco é só na parte respiratória, mas nós acumulamos muco em diversos órgãos internos. Então é importante a gente utilizar o óleo essencial de limão com frequência, né, incluir ele na nossa rotina diária para limpar o nosso corpo. E como que ele age na questão da asma? Ele é como se fosse literalmente um desinfetante. Então ele vai higienizar o nosso aparelho respiratório, tanto o pulmão como as vias aéreas superiores. Então, o óleo de limão aqui no difusor, usado com frequência, ele vai deixar o seu aparelho respiratório muito mais saudável. Ele também é um antidepressivo natural, né? É uma função de todos os cítricos, eles atuam com muita eficiência lá no sistema límbico, estimulando o nosso corpo a produzir os neurotransmissores que precisa para ter a sensação de alegria e bem-estar. Então, ele é muito eficiente para isso. Você pode usar de forma inalatória, principalmente, para atingir esse benefício de antidepressivo. Ele também faz a limpeza hepática, que eu já falei, ele combate ressaca, principalmente se combinado com óleo de peppermint, que a gente já comentou isso lá na aula do hortelã-pimenta. Ele equilibra o pH do corpo, também já comentamos, porque um corpo muito ácido ou muito alcalino, ele tende a ter doenças de formas bem diferentes, né? Porque a acidez provoca um tipo de doença e a alcalinidade outro tipo. Mas o ideal é que a gente mantenha equilibrado o pH do nosso sangue. Então, o óleo de limão, ó, já estou pegando todos que a gente trabalhou até agora, ele vai fazer esse efeito de equilibrar. Ele dá suporte para o nosso sistema imune e ele melhora muito a circulação sanguínea. E nós temos casos assim, quando fala de limpeza hepática e renal, nós temos vários depoimentos de pessoas que tiveram resultado extraordinário utilizando o limão siciliano, inclusive podendo cancelar cirurgias de pedra no rim, pedra na vesícula, né, por conta do uso contínuo do óleo de limão siciliano. Então, se você tem esse tipo de problema ou conhece alguém, recomende o uso do óleo de limão, que essa pessoa vai ter muito benefício e pode, inclusive, cancelar uma cirurgia, dependendo do grau que ele se encontra, né, do problema. Então, o óleo essencial de limão, só para finalizar essa parte da ação física, ele é um óleo
de uso diário, né? Você não precisa utilizar uma dose grande, você usa uma dose, por exemplo, 3 gotas ao dia, 6 gotinhas ao dia, fracionado em algumas tomadas, você vai manter o teu corpo saudável, a tua circulação adequada, o seu humor. Todas essas questões aí podem ser resolvidas com um simples óleo de limão. Saborize sua água ou tome as gotinhas 3 vezes ao dia para ter todos esses benefícios. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dos benefícios na ação emocional, que também ele contribui muito. Então, de forma geral, o óleo de limão siciliano, ele é capaz de restaurar a energia, tá? Ele te dá ânimo, é como se ele desse um up aí no seu dia a dia. Ele também ajuda com a flexibilidade mental, então pessoas que são muito rígidas, que são controladoras, que querem tudo dentro daquela rotina, que são metódicas, elas sofrem com essa rigidez. Aparentemente elas gostam, mas elas sofrem porque qualquer coisa que sai do controle já cria um desequilíbrio emocional. Então o limão siciliano ajuda a restaurar, a trazer essa flexibilidade que é importante para a gente se adaptar às diferentes situações do dia a dia. Ele também é muito bom para foco, né? Pessoas que têm muita, a gente fala muita acabativa, muita iniciativa e pouca acabativa. Você começa vários projetos, várias coisas durante o dia, por exemplo, e não conclui efetivamente nenhum. Então é falta de foco, falta de concentração, e o óleo essencial de limão ele pode contribuir com isso, principalmente se você combiná-lo com o alecrim, com o vetiver. Então ou até com o lavanda, dependendo a situação, ele vai trazer esse foco e essa atenção. Ele também traz assim uma sensação de quem está descuidado, né, consigo mesmo, sabe quando você se abandona, para de dar a devida atenção para você mesmo. Isso acontece muito com aquelas pessoas que se doam demais, que cuidam demais dos filhos, do marido, dos parentes, às vezes até um pouco da vida alheia, e esquecem de si, vão se abandonando porque querem resolver o problema de todo mundo. Então, o óleo de limão ajuda nisso também, a focar mais em você, a cuidar mais de você, né, e dar prioridade para aquilo que é importante. E o óleo de limão, ele traz muita contribuição aqui quando a gente olha para as questões de aprendizagem, principalmente com as crianças, né? Então, ele ajuda a trazer concentração e ele trabalha algo muito importante, que é as questões do autojulgamento. Agora nós estamos, né, nessa fase aí da pandemia, as crianças estão afastadas da escola, então está gerando ansiedade, o ritmo de estudo é diferente, eles estão mais dispersos porque eles perderam a rotina. Então, óleo de limão pode ser usado diariamente com as crianças. Você pode diluir no óleo de coco e passar embaixo da solinha dos pés, ou então, talvez mais eficiente ainda, quando a gente fala de aprendizagem, foco, atenção, utilizar como recurso o difusor. Coloca na mesa de estudo da sua criança, que ela vai ficar mais concentrada, mais focada naquilo, né, naquele momento, ela vai conseguir concluir com mais eficiência as atividades e vai trabalhar muitas questões emocionais de autojulgamento. Aqui eu coloquei porque as crianças, muitas vezes, elas recebem a informação de uma forma diferente. O pai, a mãe, ou até o professor, talvez ele não teve a intenção de julgar ou de menosprezar a capacidade da criança, né? Quando você vai corrigir um erro e fala, olha, você tem que apagar isso aqui. Às vezes você falou de uma forma tranquila, mas se a criança é sensível ou não está numa fase legal, se ela não tem autoestima, né, se ela ainda não construiu a sua identidade, ela pode entender de forma errada, ela pode achar que está sendo julgada. E também tem crianças que passam por situações bem complicadas, onde o adulto que é responsável fala, você não é capaz de fazer isso, você é burro, você não consegue. A criança vai memorizando, vai internalizando essas mensagens negativas e depois ela começa a ter comportamentos que validam essas mensagens, né? Ela começa a se comportar de forma ineficiente
para validar tudo isso que ela recebeu como informação. Então, as crianças são muito esponjinhas, a gente tem que ter bastante cuidado com o que fala para elas, porque elas internalizam com muita facilidade e dá muito mais trabalho depois você retirar isso da mente dela, dos sentimentos, né? Trabalhar as amígdalas cerebrais dela para limpar essas memórias traumáticas, do que você fazer a ação preventiva, que é já trabalhando com os óleos cítricos. Todos eles vão ajudar nisso. Então, use sempre os óleos cítricos com as suas crianças, que vai ter um efeito muito interessante. Então, às vezes a criança, ela nem está recebendo mensagens negativas para construir uma memória traumática em relação à capacidade, mas ela se sente insegura. Lembra que a gente falou do julgamento alheio, que o óleo de lavanda trabalha? Então, uma boa dica é você combinar lavanda com limão, para que a criança se liberte dessas crenças limitantes, que mesmo sendo criança, ela já pode ter construído ao longo da vida, de ter insegurança em relação à sua capacidade. Então, utilize de forma inalatória, que você vai ter bastante resultado, porque ela pode estar criando, né, guardando essas memórias e se sentindo culpada por não ter o resultado que o adulto espera dela. Quando estuda demais, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, às vezes elas estudam por um período maior do que as que têm facilidade, e mesmo assim ela não consegue atingir o objetivo. Então ela começa a ter fadiga cerebral e não absorver mais o conteúdo. Então use o óleo de limão com alecrim, que você vai ter mais resultado aí nas questões de retenção, né, quando se fala de aprendizagem. Então, às vezes a criança, ela se esforça o suficiente, mas ela não tem as ferramentas para conseguir aprender aquele conteúdo. Então, é nossa obrigação, tendo conhecimento do que os óleos essenciais podem trazer de benefício, utilizar para facilitar a aprendizagem da criança. E uma dica para encerrar essas contribuições emocionais do óleo de limão: sempre que você quer ter foco e atenção, você pode fazer a seguinte combinação: limão, alecrim, peppermint e vetiver. Então, o limão é a base e o alecrim também. Aí você escolhe para combinar com esses dois, o peppermint ou o vetiver. Quanto mais foco e atenção você precisar, mais eu recomendo o vetiver do que o peppermint, tá? Então, faça essa combinação, e não é só para criança, é para adulto também. Às vezes você está estudando para um concurso público, para vestibular, para se preparando para uma entrevista de emprego, e você quer estar bem focado e concentrado nesse momento. Então, é essa combinação de óleos que você vai poder utilizar para ter o benefício esperado. Então, é tudo isso que o limão pode trazer para você, tanto na parte física, na parte emocional, né? Parece um óleo tão simples, mas é tão versátil e eficiente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido todos os benefícios do limão, que vocês possam colocá-lo na sua rotina diária e usufruir de todos os benefícios. E a gente se vê na próxima aula. A gente vai para o quarto óleo essencial, que é o óleo de tangerina, que também tem ações surpreendentes, algumas delas parecidas com o limão siciliano, mas ainda agrega mais funções. Então, eu espero você na próxima aula para a gente conhecer mais um óleo essencial. E anote todas as suas dúvidas, e pode procurar a gente nos canais que eu sempre falo para vocês, do YouTube, no Instagram, que a gente está sempre à disposição para te ajudar. Então, te vejo na próxima aula com o óleo de tangerina.